aí no seu marketing, tá bom? Então hoje a gente vai tirar suas dúvidas, a gente vai falar sobre como você inicia, o que você precisa para começar, vamos falar do que é essencial e o que você pode deixar para um segundo momento, tá? Então vai ser assim uma aula muito esclarecedora para vocês terem noção de tudo que é necessário, tudo que pode ser deixado, né, para um segundo momento, para depois, para que você não fique assim se preocupando com tudo que tem para fazer e de repente aí fique estressado e achando que não vai dar conta. Então a gente vai falar isso nos mínimos detalhes, tá bom? Então hoje você vai ter aí tudo que você precisa para iniciar no seu marketing. Bora lá então, bora começar, que a gente já vai começar aqui com tudo, tá bom? Vocês sabem que eu não gosto de perder o tempo de vocês. Essa é a nossa terceira aula da semana, tá? Deixa claro para vocês que nem todas as aulas estão ficando gravadas. A maioria delas, na verdade, não vai ficar gravada, eu só deixo 2 aulinhas da semana gravadas. Então, a gente tem 5 aulas no total por semana, essa semana e na semana que vem. E dessas 5, né, de cada semana, somente 2 ficam gravadas, ficam aí disponíveis para vocês, tá bom? Então, as demais, quem não assistiu aí ao vivo, vai perder, tá? Então, fiquem ligadíssimos com isso, o resto da semana ainda tem aulas aí para vocês e na semana que vem novamente, tá? Eu tô ao vivo com vocês aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? Então, vocês vão aí interagindo, eu vou fazer o possível para responder aqui, tá? Em todas as redes aí para vocês, podem mandando as perguntinhas de vocês que a gente vai interagindo por aqui, tá bom? Bom, bora lá então, bora começar, deixa eu ajustar mais essa câmera aqui para ficar melhor. Bom, seguinte, vamos lá, o que é preciso para vocês começarem no marketing de vocês, tá? Vamos tirar aí, eliminar alguns entendimentos errôneos, né? Alguns mitos também. Vamos entender aí o que vocês realmente precisam para começar, tá? Sem frufru, sem firula, né? Indo bem direto ao ponto mesmo, para você não achar que o marketing é muito pesado para você e que só em grandes empresas que conseguem fazer e que você nunca vai conseguir fazer tudo que precisa para você iniciar. Vamos desmistificar isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam se atentar é o seguinte: escolher qual é o nicho de atuação de vocês. Aline, mas eu já tenho um nicho, é o nicho do meu negócio. Hoje, por exemplo, eu sou psicóloga, eu atendo crianças, ponto, né? Dá para melhorar isso, gente? Dá para melhorar, tá? Você pode aí no seu negócio, você atender crianças de uma forma geral, não tem problema nenhum. Mas para o seu marketing é bom você pegar uma dessas suas especialidades e dar foco para ela, ok? O que seria dar foco? Você ressaltar essa especialidade sua aí na sua divulgação. Por quê? Porque quando você é um profissional generalista, tá? Um profissional que atende diversas especialidades, você não é tão concorrido, você não é tão disputado. Quando você é uma profissional que já é mais especialista em uma determinada área, isso atrai mais a atenção do público, da audiência de uma forma geral, tá bom? Então é muito importante você ter isso em mente, que você fazendo aí essa sua divulgação, tá? Você trabalhando isso, tá? Aí no seu negócio, destacando ali o seu nicho, você vai ter mais destaque também aí, vai ter mais prioridade, digamos assim, na escolha das pessoas que vão, que são seus potenciais clientes, né? Que vão contratar o seu serviço, tá? É só a gente pensar num médico, por exemplo. Quando o médico é clínico geral, ele tem uma agenda cheia e tal, mas ele normalmente é facilmente substituído por outro clínico geral. Quando ele é um médico especialista, as pessoas aguardam muitas vezes meses por uma consulta com ele,
ok? Então, é bacana você escolher dentre aí as suas áreas, né, de atuação, uma delas para você trazer para os holofotes, ok? Então, você escolher ali um nicho para você dar destaque na sua divulgação, no seu marketing. Você vai deixar de atender os outros clientes, os outros pacientes, enfim, né, não sei qual é a sua área. Não, você não vai deixar de atender, mas você vai estar sempre ressaltando aquela sua especialidade que você prefere atuar, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui, porque eu estou com um probleminha aqui no YouTube. Deixa eu botar aqui de novo. Só um instante apenas. Vamos lá pra gente ver aqui porque que é que o YouTube saiu do ar. Vamos lá pra gente não deixar ninguém de fora, ninguém perder nada, tá? Só um instante. Vamos ver aqui. Vamos ver. Por que que o YouTube tá me dando canseira? Bora lá. Deixa eu colocar aqui. Então vai ser... Só um minutinho. Bora lá. Vamos lá. Vamos ver se agora a gente resolve. Se tá tudo certo, tá. Vamos iniciar aqui então e ver se lá ele inicia também. Bora ver se dá tudo certo. Pronto, tudo certo no YouTube também. Desculpem aí. Oiê! Tem gente que tá aqui firme e forte, gente. Vocês estão muito lindonas, sabia? Gente que tá aqui firme e forte, que todos os dias dessa semana tá aqui com a gente. Que bom! Me sinto honrada com a presença de vocês. Obrigada, viu? Ó, beijo grande. Vamos lá então. Então, como eu tô falando, hoje a gente tá falando aqui sobre tudo que você precisa para iniciar no seu marketing, tudo mesmo. E vocês vão entender o que é prioridade, o que você pode deixar para um segundo momento, tá? Então, já queria pedir para vocês também para deixarem aí um papel e caneta, né, lápis, alguma coisa assim, porque vai ter muita coisa para vocês anotarem, tá? É uma aula mesmo, gente. Isso aqui é conteúdo de aula de dentro do meu curso, tá? Então, assim, é um conteúdo extremamente rico, denso. Você não vai encontrar essas explicações aí com facilidade pela internet, tá? Eu tô concentrando tudo isso aqui numa aula mesmo para vocês enriquecerem aí o conhecimento de vocês e já direcionarem para a prática. Bora todo mundo colocar isso em ação, tá bom? Vamos lá então. Então, como eu tava falando pra vocês, né? Primeiro passo, então já tomem nota aí que o primeiro passo é você escolher bem o seu nicho. Ah, já sou nichado, já tenho um nicho claro, porque eu já tenho um negócio, antes mesmo de fazer o marketing, eu já tô trabalhando aí o meu negócio, Aline. Beleza, mas avalie se você pode ainda escolher um subnicho dentro aí do seu nicho para você atuar, tá? Para você dar destaque aí no seu negócio. Por quê? Porque quando você escolhe um subnicho, você vai se tornar preferência, tá? É como a gente estava falando agora há pouco aí do exemplo do médico. O médico generalista, o clínico geral, né? Ele é menos disputado do que os médicos especialistas. A agenda dele é menos disputada do que os médicos especialistas, né? Para um médico, uma consulta com um médico especialista, muitas vezes você leva meses ali aguardando, tá bom? Bom, então tá, escolhi o meu nicho. Que nicho que pode ser esse, Aline? Bom, né, qual nicho que você atua hoje? Seu nicho é na área de negócios, né, empreendedorismo, por exemplo, né, você pode ser do nicho de produtividade dentro de negócios, né, enfim. Você é da área de relacionamentos, você ajuda, por exemplo, casais, você ajuda pais a se relacionarem melhor com os filhos, né? Então, por exemplo, você é uma psicóloga dessas áreas, né? Uma psicóloga que faz terapia de casais, uma psicóloga que trata de terapia para crianças, ou pai com os filhos, enfim. Você é da área de hobbies, você é fotógrafa, ou enfim, né? Não sei qual é. Desenvolvimento pessoal, pode ser que você seja da área de desenvolvimento pessoal,
Ou então você é da área da saúde, você é dentista, você é nutricionista, tá? Então, vamos ver qual é a sua área aí, esse é o seu nicho macro. Dentro do seu nicho macro, você vai escolher um subnicho, tá? Então, vou pegar aqui o exemplo de nutrição, que é uma área que todo mundo conhece, né? Que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então, imaginem aí, nicho de nutrição. Como é que eu posso subnichar isso? Como é que eu posso deixar ele mais específico? Então, o que eu posso fazer? Eu vou atuar, por exemplo, com nutrição esportiva. Esse é um exemplo de subnicho dentro do nicho da nutrição. Outro, emagrecimento. Então, eu posso atuar no nicho de emagrecimento. Outro dia eu vi um nicho muito interessante para nutrição também. É o emagrecimento para pessoas que estão querendo romper a barreira dos 100 quilos. Aquela pessoa que emagrece, mas nunca consegue sair dos 3 dígitos de balança. Esse pode ser um nicho, olha só, ainda é mais específico, não é para qualquer pessoa emagrecer, é para aquelas pessoas que estão nos 3 dígitos e querem voltar a ter 2 dígitos de peso. Então, isso aí é algo interessante, a pessoa nichou mais ainda, tá? Nutrição na menopausa, por exemplo, né? O nosso corpo, à medida que as fases da nossa vida aí vão passando, as necessidades são muito diferentes. Então, como é que o nosso corpo ele pode ser suprido de acordo com essas novas necessidades? Então, eu posso ter, por exemplo, um nicho ali, um subnicho, né, dentro da nutrição, para tratar especificamente da nutrição de organismos ali que estão passando pelo período da menopausa. Esse pode ser um subnicho interessante. Por quê? Porque não tem muita gente fazendo isso. Então, quando você escolhe um subnicho assim, você tem destaque. Tá? Aline, mas o meu alcance vai ser menor também, porque menos pessoas estão na menopausa do que, né, de uma forma geral no emagrecimento. Sim, menos pessoas, mas você passa a ser o número 1 para essas pessoas, e menos pessoas num país como o Brasil, que é gigantesco, né? Ainda assim, são muitas pessoas, ok? Se eu posso também utilizar nutrição na terceira idade, então aí quem tem vovôs, vovós, né, que já estão tá numa outra fase da vida, tá com o organismo precisando melhorar a imunidade, né, precisando melhorar a questão óssea, enfim, são necessidades muito específicas que a pessoa pode se especializar ali, ou de repente até já é especialista e nunca pensou em destacar isso no seu posicionamento, no seu marketing, ok? Então, esse é um caminho que você pode tomar. Para quê? Para você se diferenciar por aqui. E aí, como eu falei para vocês, não é que você só vai passar a atender esse tipo de caso, tá? Na verdade, você vai escolher dentre as suas áreas de atuação e de especialidade uma área para você dar destaque no seu marketing. Você vai continuar atendendo todas as outras? Vai! Mas quer dizer, você vai criar um diferencial para você aí no seu marketing, no seu posicionamento nas redes sociais, ok? Isso é uma forma de diferenciação. Eu já usei esse exemplo em uma aula um tempo atrás, vou trazer para vocês aqui. Não sei se vocês conhecem, mas aquela bebida H2O. Aquela bebida, todo mundo conhece por H2O. Ninguém fala aquele refrigerante H2O, porque o H2O não é um refrigerante, mas ele também não é uma água com gás. Quando ele entrou no mercado, o que ele fez? Já existia água com gás e já existia o refrigerante. Ele criou um nicho para ele, bem ali no meio entre os dois. Então, como é que ele se posicionou? Como uma água levemente gaseificada. Tá? Então ele não se posicionou como refrigerante, embora logo em seguida ele tenha lançado a água saborizada também, né? Mas ele naquele momento, para entrar no mercado, ele não entrou como um refrigerante, ele entrou como uma água levemente gaseificada, porque aí ele não era uma água com gás. Me dá aquela água com gás aí, qual que você tem, né? Não era, me dá um H2O.
entendeu? Então, assim, esse é um tipo de diferencial que você mesmo pode criar para o seu serviço, para o seu produto, tá? Nada te impede de fazer isso. E aí, como que a gente faz essa criação desse diferencial? Porque aí você passa a ser a única escolha, né? Como é que você faz aí a criação desse diferencial? Você subnicha, tá? Então, isso que eu tô explicando aqui para vocês. Você não precisa deixar de atender todo mundo da sua área de atuação de uma forma geral, mas você vai se posicionar dando destaque para uma das suas especialidades, ok? Aqui no seu marketing, você destaca aquela especialidade que você quer atender mais, que te diferencia mais, né, de outros profissionais, ok? Então, eu dei alguns nichos aqui de nutrição só para ilustrar, mas você pode escolher aí na sua área de atuação qual nicho que você prefere atuar, tá bom? Bom, depois que você definiu aí bem, então, o seu nicho, o seu subnicho, então você já começa a ter um fator de diferenciação aí entre você e os demais profissionais do seu mercado, correto? Quem tá entendendo direitinho, aperta aqui no coraçãozinho para eu saber que vocês estão compreendendo, tá, gente? É muito importante para mim saber que vocês estão compreendendo, que tá claro para vocês. Então, aperta o coraçãozinho aqui, porque isso vai me dar, né, a noção aqui de se tá claro para vocês, se eu preciso, né, exemplificar melhor, se eu preciso trazer outros exemplos aqui para ilustrar para vocês, para que vocês entendam, tá bom? Isso é uma aula mesmo, tá? É muito importante para mim sair daqui, vocês sabendo, entendendo, compreendendo o conteúdo que eu passei para vocês aqui hoje, tá? Então, tá entendendo? Aperta o coraçãozinho para mim, porque aí eu vendo o coraçãozinho subindo aqui, eu vou saber, tá? Que vocês estão gostando. Se você tá me assistindo no YouTube, né? Dá a curtida aí, porque você curtindo, eu vou saber aqui que pra você tá tudo ok, que você tá entendendo, que eu tô conseguindo transmitir a minha mensagem, tá? E no Facebook é a mesma coisa, dá a curtidinha aí, porque aí eu vou saber que tá tudo ok pra vocês, tá bom? Bom, tô vendo aqui já coraçõezinho subindo, então estão entendendo, né? Bora lá então, vamos dar continuidade. Então, beleza, anotem aí, hein? Primeira coisa, escolher bem o nicho e subnichar, porque esse vai ser o seu diferencial. Depois a gente passa para a definição da persona. Muita gente, a hora que ouve isso, já pensa assim, ai meu Deus, de novo isso é muito básico, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem tem resultado no marketing tá fazendo o básico muito bem feito, tá? Tá fazendo o básico muito bem feito. Se você quer ter resultado no seu marketing, a primeira coisa que você precisa fazer é voltar e olhar para o seu básico, ok? Então, o que é o básico, Aline? Esse arroz com feijão mesmo. É você se subnichar, porque aí você tem destaque, você cria um diferencial para você. É você ter claro quem é a sua persona. A gente falou um pouco sobre isso na aula de ontem, tá? E hoje eu vou entrar em mais detalhes aqui com vocês. Eu quero que vocês anotem isso, tá? Porque a gente vai entrar nos aspectos da persona que vão ajudar vocês a ter facilidade para produzir o conteúdo de vocês, criar posts que realmente conectam com a sua audiência, com a audiência que você tá mirando, né? Com gente que você realmente quer atrair aí para o seu negócio. Então, fiquem muito atentos, anotem tudo isso, porque isso vai fazer a diferença no seu jogo. Escuta o que eu tô falando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, ó, bora lá. Definir a sua persona. Eu vou colocar aqui 2 aspectos para vocês utilizarem aí para a definição da sua persona. Primeiro aspecto são os dados demográficos. Então, aquelas informações básicas ali que você precisa definir. Idade, onde essa pessoa mora. Escolhe uma pessoa, tá? Escolhe uma pessoa, um cliente que você já atendeu ou atende nesse momento. Um cliente bacana, um cliente que você gosta de atender, né? Que valoriza seu trabalho, né? Enfim, que não fica te pedindo desconto, um cliente bom, tá? Esse cliente, o melhor cliente que você tiver,
pode ser aí o seu modelo para você fazer a definição da persona. Então se inspira nele. Então onde esse cliente mora, qual é a idade dele, ele tem filhos, não tem, qual é a renda dele, aí você vai estimar, obviamente, porque você provavelmente não tem essa informação, a profissão desse seu cliente, a religião dele, se isso for relevante aí para sua área de atuação, tá bom? Então, tudo que você puder levantar em relação a dados demográficos desse cliente, levante. Se você tiver a possibilidade de aplicar para ele uma pesquisa, né, um formulário ali onde ele preenche algumas dessas informações para você, melhor ainda, tá? Você pode fazer isso via formulário do Google, que é uma ferramenta gratuita aí da Google para você criar esses formuláriozinhos e você vai ter os resultados ali todos tabelados, bem fácil de utilizar. Definindo isso, aí o que você vai fazer? Você vai passar para o segundo momento, que eu diria que assim, é dos mais importantes. Por quê? Porque vai te ajudar na sua produção de conteúdo, vai te ajudar no seu marketing todo, tá? Tudo que você vai fazer no seu marketing daí pra frente vai estar baseado nisso que eu vou colocar aqui para vocês agora. Então, vamos lá, olha só, como eu falei para vocês, a questão do básico bem feito, tá? Isso aqui que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Vai influenciar todo o restante do seu marketing. Tudo que você vai fazer no seu marketing vai estar baseado nisso que eu vou ensinar aqui para vocês agora e que tá na definição da sua persona. Por isso que eu tô falando para vocês que o básico bem feito é o mais importante. Quando você faz o básico bem feito, Aline, tudo que você tá falando aí é muito básico. Beleza, mas então foca nesse básico, vamos lá? Porque muita gente tá assim, é muito básico, a gente encontra isso em todo lugar fala que tem que definir persona. Mas tá, você já fez? Você já fez nesse nível que eu vou te falar aqui agora? Tá? Se não fez, então não venha me dizer que é muito básico, isso aqui eu já fiz, não funciona. Se você não fez nesse nível de detalhe que eu tô te falando aqui agora, você não tá tendo resultado e um dos motivos é por isso. Você não tá tendo resultado com o seu marketing, um dos motivos é por isso, tá? E você já vai entender por quê, você já vai entender o que eu tô te dizendo, tá? Bom, gente, vamos lá, clica no botãozinho aí de compartilhar, vamos compartilhar essa aula com mais gente, tá? Quando as redes sociais veem que vocês estão compartilhando, ela entende que esse conteúdo tá relevante, tá interessante, e aí ela aumenta a entrega. Então, mesmo que aquelas pessoas que vocês compartilharam não venham participar da aula, a rede vai entender que o conteúdo tá bacana e ele vai aumentar a entrega desse conteúdo naturalmente, tá? Então, façam isso aí, porque a gente ajuda mais gente assim. Vamos embora expandir, né? Tudo que a gente ajuda, que a gente entrega, que a gente retribui, isso retorna pra gente. Então, bora ajudar aqui outras pessoas, que isso vai retornar pra gente também. Falou? Vamos lá então. Então, já defini os dados demográficos, aí vem essa parte principal da sua persona. Vamos lá, tomem nota disso, tá? O que vocês vão definir? Dores. Quais são as dores da sua persona? Quem são essas pessoas? Eu vou pegar aqui um exemplo no ramo de emagrecimento, tá? Vamos pegar o nicho aí de emagrecimento pra gente poder ilustrar, porque fica mais fácil de vocês compreenderem. Então vamos pensar, uma pessoa que tá querendo emagrecer, quais são as maiores dores dessa pessoa? Vamos pensar juntos aqui. Então, acho que uma das grandes frustrações de uma pessoa que está querendo emagrecer é tentar vestir uma roupa e essa roupa não servir, né? Então, tentei vestir ali, a roupa não entra. Isso é extremamente frustrante para qualquer pessoa, concordam? Então, para uma pessoa que está tentando emagrecer, que às vezes vive sofrendo com aquele efeito sanfona, isso deve ser um dos maiores incômodos da vida dela. Não é verdade? Então, não servir pode ser uma das dores. Então, você vai fazer isso com a sua persona, tá? Você vai colocar dores e você vai começar a relacionar quais são as dores dessa sua persona. Eu tô exemplificando aqui com as dores de uma pessoa que quer emagrecer, porque isso vai facilitar para vocês compreenderem. Se vocês quiserem, anotem esse meu exemplo, né? Para depois vocês, na hora de fazerem um de vocês, ficar mais fácil de vocês compreenderem.
Então, ó, a roupa não servir é uma das dores, a calça de repente não entrar, né? Porque assim, a roupa não fecha, é uma frustração, mas quando a roupa nem sobe no corpo, isso é muito frustrante muitas vezes, né? Que assim, a pessoa tem a impressão que assim, nossa, engordei muito. Quando ela não fecha, ela engordou um pouco, né? Ai, se eu der uma murchada, hoje eu tô inchada e tal, de repente é por isso. Mas quando a roupa nem sobe, acho que a frustração é maior. Outra frustração, outra dor muito grande dessas pessoas. Toda vez que ele vai comer uma coisa que gosta muito, ele ou ela, né, vai comer uma coisa que gosta muito, essa pessoa se sente culpada, né? Então já come com culpa, sabe? Tipo assim, ai, é tão bom, mas poxa, eu precisava tanto emagrecer. Então já come com aquele peso na consciência, acaba que assim até perde um pouco do prazer de se alimentar, né? De comer aquelas coisas que curte, que gosta muito. Então essas podem ser dores latentes aí de uma pessoa que tá querendo emagrecer. E aí voltando para vocês, cada um aí no seu nicho vai olhar e falar, tá, então o que é, né? Quais são as dores dessa minha audiência, né? Dessa pessoa que eu quero atrair. Então, o meu público, a minha audiência, quais são as dores dela, tá? Então, usem esse exemplo para aplicar aí para vocês. Outra pergunta, anotem aí. O que dá medo? O que dá medo na sua persona, tá? O que faz ela se sentir com medo? Então, no caso de uma pessoa que está querendo emagrecer, o que dá medo dela pode ser, por exemplo, desenvolver problemas mais sérios de saúde, né? Desenvolver um problema cardíaco, ou no momento que a gente está vivendo, por exemplo, muito se fala na questão dos grupos de risco, né, para o Covid. Então, assim, o que poderia ser um medo de uma pessoa que não consegue emagrecer? Poderia ser, por exemplo, estar mais vulnerável a esse vírus, né? Mais vulnerável durante essa pandemia, por conta de não conseguir emagrecer, ok? Então, esse pode ser também algo que dá medo. O que mais pode ser? Deixar os filhos sem pai, sem mãe. Esse pode ser um medo grande também de uma pessoa que não consegue emagrecer, né? Dependendo do grau de obesidade em que a pessoa se encontra, ela pode sim estar com muita preocupação de, poxa, e se eu faltar para os meus filhos, eu não consigo emagrecer, e se eu vier a faltar para eles? Então isso pode ser um medo grande dessa persona, ok? Vamos lá, perguntinha 3, tá? Primeira perguntinha, então, quais são as dores? Segunda perguntinha, o que dá medo nessa persona? E a terceira pergunta vem agora, qual o perigo que essa persona ainda não enxerga? Tá? Essas coisas que dão medo na sua persona, que eu citei aqui agora, são perigos que ela enxerga, né? Poder deixar os filhos ali órfãos, órfãos de pai, órfãos de mãe, desenvolver uma doença grave. Esses são perigos que a pessoa enxerga, ela sabe que podem vir a acontecer com ela, mas quais são os perigos que ela não enxerga ainda, tá? Talvez para uma pessoa com obesidade, pode ser que um perigo que ela não enxerga é que se ela tem problemas na coluna, por exemplo, ela pode ser que ela não saiba que ela pode vir a se tornar um cadeirante, ela pode perder os movimentos por não conseguir ali aliviar a pressão na coluna, né? Por conta do peso excessivo, e isso acabar gerando uma paralisia, tá? Isso que eu tô falando para vocês de um risco real, isso realmente acontece, mas muitas vezes a pessoa que é obesa e tem problemas até de coluna, não sabe que isso é um risco na vida dela, ela não tem noção de que, tipo assim, pode chegar nesse nível, né? Porque tem muita gente que é obeso e não ficou cadeirante, tá? Mas se a pessoa tem problema de coluna, isso pode vir a acontecer sim, tá? Então, quer dizer, são riscos que às vezes a pessoa não enxerga, ela não consegue ver isso ali naquele momento, tá? Mas que você pode identificar e trazer essa clareza para ela, levar luz para ela, ok? Perguntinha 4.
maiores oportunidades que esse seu perfil tem pela frente. Que oportunidades que ele tem aí que ele não enxerga ainda, tá? Isso podem ser oportunidades relacionadas ao seu serviço, por exemplo, né? O serviço que você presta, relacionadas aí ao produto que você vende, enfim, tá? Então, que tipo de oportunidades que ele pode estar vendo? Então, você pode pensar aí em oportunidades para essa pessoa. Vamos pensar juntos aqui no nicho de emagrecimento? Se vocês veem uma oportunidade que a pessoa tá vendo ali naquele momento, ou que ela não vê ainda, né? Que ela tem pela frente, mas que ela não tá vendo ainda, comentem aqui pra mim. A Nildeci tá perguntando, quando ela enxerga e quando ela enxerga e não aceita, né? Aquele risco, você fala? Me confirma se você tá falando do perigo ou das oportunidades, Nildeci. Porque assim, se forem os riscos, né, os perigos que ela até está enxergando, mas não está aceitando, isso não seria o caso, porque o ideal é você levar para ela mais clareza da situação dela, tá? Então, assim, você trabalhar perigos, riscos, né, que ainda não estão tão óbvios para ela, ok? Então, pode até ser que, né, em centenas aí de potenciais clientes seus, alguns até já tenham aquela clareza, mas outros não, talvez boa parte não enxerguem. O ideal é que você escolha, tá, listar aí nesse ponto perigos, riscos que a pessoa, na maioria dos casos, né, na maioria dos seus clientes aí, eles não enxergam isso ainda, tá? Vamos pensar aqui, por exemplo, em um relacionamento complicado, turbulento. Então, a pessoa às vezes ela não enxerga riscos nos filhos, impacto na vida dos filhos, na vida do relacionamento dos filhos no futuro. Ela tá tão focada no problema dela, né, naquele momento e tal, mas ela não enxerga que aquilo tem um risco pro relacionamento dos filhos na vida deles no futuro, né? Nos relacionamentos pessoais deles no futuro. Por quê? Porque muitas vezes, né, as pessoas repetem o padrão ali, né, em que elas conviveram durante muito tempo. Só que nem todo mundo tem clareza disso. Então, esse pode ser um exemplo, tá? Para facilitar aqui, para ilustrar para vocês de perigos que a sua persona não enxerga ainda. Bom, aí a gente falou então de maiores oportunidades também, né? Que oportunidades que essa pessoa tem pela frente. Então, uma oportunidade de uma pessoa que está querendo emagrecer. O que poderia ser uma oportunidade? Poderia ser ela, não sei, se tornar de repente um modelo para outras pessoas, se tornar uma influenciadora para outras pessoas também, né? Eu conheço uma pessoa que ela fez uma cirurgia bariátrica agora em 2020 e ela acabou mudando ali o direcionamento do perfil dela aqui no Instagram, justamente para se influenciar outras mulheres, né? Esclarecer sobre riscos e vantagens, desvantagens de uma bariátrica, mostrar a transformação aí na vida, né, de uma pessoa real ali que está passando pelo processo. E quer dizer, provavelmente se tornar uma influenciadora nesse ramo não era uma oportunidade que ela enxergava lá no início, tá? Então, essas podem ser oportunidades que a pessoa pode vir a ter e não enxerga, não percebe agora, mas que a partir do momento que ela tomar aquela solução que você oferece, aquilo pode se tornar uma possibilidade para ela, tá? Vamos lá, que mais? Perguntinha 5, sonhos. Que sonhos essa pessoa aí tem, tá? Que sonhos a sua persona tem, né? No ramo de emagrecimento, o que seriam os sonhos, por exemplo, dessa persona? A gente pode falar se tornar mais saudável, né? Eu acho que todo mundo que tá querendo emagrecer, um dos sonhos ali é realmente se tornar uma pessoa mais saudável, né?
voltar a se sentir bem com seu corpo, melhorar a sua autoestima, né? Olhar para si ali dentro de uma roupa e se sentir ainda mais bonita, né? Ainda mais desejável, por exemplo, né? Pode ser um dos sonhos dessas pessoas. Às vezes pode ser que a pessoa tenha sonho de fazer esportes radicais, tá? Não é raro, né, acontecer isso. A pessoa tem ali o sonho de fazer esportes radicais, ela quer se desafiar e tal, mas aí às vezes até num parque aquático, por exemplo, tem limitação de pesos lá para alguns dos brinquedos e tal, e às vezes nem ali, que nem é tão radical assim, a pessoa não consegue participar por conta disso. Então esse pode ser um sonho, um dos sonhos, né, da pessoa. Às vezes, gente, o sonho é tão básico, mas tão básico. Pensa comigo, eu já vi uma pessoa que tinha problema de obesidade falar o seguinte, que uma das grandes felicidades da vida dele foi quando ele conseguiu amarrar os sapatos dele de novo. Ele só usava sapatos que não tinham cadarço porque ele não conseguia amarrar. Entendeu? Às vezes o sonho é muito básico, né? Às vezes é uma coisa tão simples. Então a gente precisa entrar aí na pele da nossa persona, tá? E identificar tudo isso, tá? Repete pergunta 4, vamos lá. Pergunta 4 são as maiores oportunidades que a sua persona tem pela frente, tá? Então, naquele exemplo ali do emagrecimento, uma das oportunidades que ela tem pela frente e que ela não tá enxergando nesse momento, né? Pode ser aí de se tornar uma influenciadora, por exemplo, para outras pessoas que estão acima do peso e desejam emagrecer também, tá? Então esse pode ser um exemplo aí para ilustrar, para facilitar para vocês, tá? E aí vem a perguntinha 6. Perguntinha 6 é: quem a sua persona deseja se tornar? Quem ela aspira a ser, tá? Então, vamos ao exemplo aqui do emagrecimento, né? Ela quer se tornar uma inspiração para os filhos, por exemplo, né? Uma pessoa que conseguiu eliminar tantos quilos, que mudou completamente a vida dela, que saiu de um quadro de muita falta de qualidade de vida, de uma alimentação desregrada, e mudou esse jogo, se tornou uma pessoa saudável, uma pessoa de bem com a vida, até mais feliz e tudo. Uma pessoa assim, ela se torna inspiração para outras pessoas, e de repente o desejo dessa sua persona, desse seu cliente, é se tornar aí uma inspiração para os seus próprios filhos, ou para as pessoas que o cercam, né? Para outras pessoas que estão passando pelo que ele passa, por exemplo, né? Pelo que ele passa atualmente. Às vezes a aspiração dele é se tornar uma pessoa realizada, né? Mais feliz, né? Por se sentir mais saudável, ou ele aspira a se tornar um atleta, né? Um atleta, mesmo que seja um atleta de fim de semana. Meu sonho é correr uma maratona e eu nunca vou conseguir com a saúde do jeito que ela tá hoje, com o peso do jeito que tá hoje e tal. Como é que eu vou correr uma maratona assim, né? Então, enfim, pode ser que a pessoa... Eu vi uma história outro dia que a gente vai mais fundo, né? Mas eu lembrei da história agora, acho que vale a pena contar para vocês. Uma história real, tá? De um pai que ele tem uma filha ou filho, se eu não me engano. Sei que o filho já estava ali com 12 anos e o pai tinha o sonho de correr uma maratona, tá? Na verdade não era maratona, me esqueci o nome. É um desafio diferente. Tem natação, corrida, ciclismo, tudo junto. Esqueci o nome. Se vocês sabem o nome, pode colocar aqui embaixo para mim. Enfim, ele tinha esse desejo de cumprir esse desafio. E aí, só que ele ficou doente, ele estava com câncer. E aí a situação estava se agravando e tal, e aí ele queria muito participar, mas não conseguiu,
em 2020, porque por conta da pandemia acabou não acontecendo esse evento, ele vinha se preparando e tal e não conseguiu participar no anterior, e aí porque estava doente, né, e aí em 2020 ele deu uma certa melhorada, assim, que teria condições, mas não ia ter o evento por conta da pandemia. E aí os organizadores desse evento, me fugiu completamente o nome do evento, gente. Eu sei que os organizadores desse evento ficaram sabendo e eles promoveram o evento somente para ele participar e cumprir ali o percurso, tá? E ele queria muito, esse pai, ele queria muito participar porque ele queria deixar uma mensagem pro filho, não sei se era filho ou filha. Ele queria deixar uma mensagem para ele que era a seguinte, que eles podem tudo. Ele pode, o filho, a filha, né? Que ele pode tudo, que ele é capaz de tudo que ele quiser, para ele acreditar nele mesmo, porque se o pai doente conseguia, o filho pode, na vida dele ele vai poder. Então assim, muito legal, você vê que no fim, o que ele queria se tornar? Ele queria se tornar uma inspiração para o filho, né? Para o filho ou a filha, mesmo depois que ele não estivesse mais aqui. Então, assim, é uma história linda, muito triste também, mas que inspira muito a gente também. E aí a gente percebe que a nossa audiência, a nossa persona, muitas vezes, ele quer coisas simples, né? Quem ele quer se tornar? Às vezes ele quer se tornar uma inspiração, tá? Pode ser para a família, para os filhos, para as pessoas que cercam ele, enfim, né? Às vezes a coisa é mais simples do que a gente imagina. Então, entrar nesse universo da persona é muito importante. Levantado esses 6 itens, o que você vai fazer com isso, tá? Aí você vai entrar na questão do conteúdo. Quando você responde essas perguntas, gente, vocês não têm noção. Com a resposta a essas perguntas, você vai ter muito material para você produzir o seu conteúdo, tá? Você vai ter muito material mesmo. Então, assim, não vai ter branco mais, bloqueio, o que eu vou postar? Não, você tendo resposta para essas perguntas, você tem muito conteúdo para você postar. Porque aí você pode focar, por exemplo, hoje eu vou fazer um post sobre as dores ali da minha persona que quer emagrecer. Então eu vou falar o que ela sente quando uma roupa não serve. Então eu vou focar nessa dor. E aí o que eu posso fazer? Posso falar, posso motivar, posso usar isso, né? Coloco uma chamada lá. A calça não entrou, não fechou, e agora, né? E aí eu usar isso ali para poder instigar a pessoa, né? Motivar a pessoa, atrair a atenção dela, para ela desejar mudar aquela situação, tá? Então eu posso usar as dores, eu posso falar conectando com ela em relação a dores ainda, eu posso falar, já sentiu opa, a gente tá tendo queda aqui, tá meio ruim a nossa conexão aqui. Me confirmem aí se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho, porque eu vi que tá travando aqui um pouquinho, tá? Bom, então eu posso usar as dores, eu posso usar, que mais? Posso usar os medos, né? Eu posso falar sobre os medos, ter problemas sérios de saúde ali para uma pessoa que está querendo emagrecer. Eu posso pegar esse ponto, esse risco de desenvolver problemas sérios de saúde e abordar isso. Quando você faz isso, a pessoa, ela se conecta muito com o que você está falando. Por quê? Porque aquilo é uma coisa que ela sente, é uma preocupação dela, é um medo dela, é uma coisa que a incomoda todos os dias. Então, quando ela vê um post passando assim, com esse conteúdo ali no feed dela, ela vai dar atenção, porque você falou algo que está lá dentro dela, que mexeu com ela bem profundo, tá? Então, quando você faz esse detalhamento, gente, não vai ter dúvida mais sobre o que postar, tá? Isso aí já vira a chave para você em relação a conteúdo também, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que fazer o básico bem feito dá para vocês um outro norte, abre
um universo de possibilidades para vocês aí, a partir do momento que você está fazendo o básico bem feito, ou seja, que você identificou, definiu seu nicho direitinho, identificou quem é a sua persona, estudou essa persona, identificou quais são as dores dela, os medos, os perigos, as oportunidades, né, sonhos, tudo. Então você faz esse trabalho bem feito, você já garante boa parte do seu marketing, tá? Porque você vai conseguir, primeiro, atrair a persona certa, você vai conseguir chamar a atenção dessas pessoas que você realmente quer atingir com o seu conteúdo, com o seu marketing, ok? Então, isso aí já vira a chave. Além disso, quando você fala isso, as pessoas se sentem conectadas porque elas veem assim, poxa, essa pessoa entende do que eu tô passando, tá? E aí, quando você entende, você mostra que você entende do que ela tá passando, né? Ela vai se identificar com você. Então, assim, você passa a ser uma escolha natural para ela, porque você entende as dores dela como outras pessoas não costumam entender, tá bom? Bom, vamos lá. Depois que você definir, né, tudo isso, levantar tudo isso, você vai definir aí quais as plataformas que você vai trabalhar, tá? Onde que você vai divulgar, onde que você vai fazer o seu marketing. Então, eu vou me divulgar aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde que eu vou fazer a minha divulgação? Tá? No Google, né? Eu preciso ter isso definido, por quê? Porque para cada uma dessas plataformas você vai ter uma estratégia diferente, né? Uma estratégia não, mas uma forma de trabalhar diferente. A estratégia pode ser basicamente a mesma e você só ajustar os detalhes da forma em que você vai trabalhar. Tá bom? Mas é importante aí então você ter essa definição antes de você continuar. Tá? Então, beleza, vou definir aí quais são as plataformas. Aí entra aquele ponto que eu coloquei para vocês agora há pouco. Deixa eu tomar um golinho aqui. Eu coloquei um ponto para vocês agora há pouco, no início dessa aula, que é em relação ao seguinte. Eu preciso sair fazendo tudo, Aline, eu preciso desde o começo fazer tudo, né, abraçar tudo aí, dar conta de publicar no Facebook, no YouTube, no Instagram, fazer tudo isso, fazer anúncio, tá? Não, você não precisa começar já fazendo em todas as redes, fazendo tudo. O que você precisa é estabelecer metas para que você consiga ir avançando degrau por degrau, tá? Então, assim, para começar, o que eu recomendo para você? Não tenho condições hoje, Aline, de publicar no Facebook e no Instagram. Foca no Instagram, você não precisa focar em todas as plataformas, tá? Foca em uma em específico nesse momento e já estabeleça uma meta para em seguida você conseguir avançar para a segunda. Então, ou foca só no Instagram no primeiro momento, ou foca só no Facebook no primeiro momento. Em termos de audiência, independente de qual for a sua área de escolha aí para atuar, tá? A audiência, ela vai ser basicamente a mesma. O Facebook, ele tem muito mais usuários, tá? Mas em termos de resultado, é muito comparável, assim, porque eles são basicamente a mesma coisa, até por serem redes irmãs, eu diria, né? Porque as duas redes, Instagram e Facebook, elas pertencem aí ao Facebook, à empresa Facebook. Então, assim, se escolhendo uma das duas, tá tudo certo, tá? E outro detalhe importante, que você pode fazer? Você escolhe uma rede, você publica prioritariamente naquela rede, mas se você usar o estúdio de criação do Facebook para fazer as suas postagens, lá você consegue postar nas duas redes com um procedimento só. Tá? Então, se você cria seus posts primeiro e vai lá fazer o agendamento desses posts, com um procedimento que você faz lá de agendamento, você já consegue agendar para as duas redes ao mesmo tempo. Então, você pode até escolher, vou focar só no Facebook, ou então vou focar só no YouTube. Mas por lá, você consegue publicar nas duas simultaneamente. E aí, quer dizer, vai fazendo a publicação, às vezes pode ser que um post, por exemplo, vídeos do IGTV, quando você tem
tenta agendar, o Facebook ele não aceita você fazer o agendamento lá no Instagram e ele já agendar também automaticamente no Facebook. Então assim, aqueles que você não consegue fazer o agendamento ali na hora, não tem problema, prioriza aquela rede. Se você tem pouco tempo, né? Se você está começando ainda e tal, prioriza aquela rede que você elegeu para começar. Ok? Então começa por ela, prioriza essa rede e aí, né, já se programa para você conseguir avançando, conseguir publicando nas outras redes também, tá bom? Então isso aí é um ponto importante, porque aí você não precisa começar em tudo, já fazendo tudo, porque as chances são, gente, que quando você tenta começar já fazendo tudo, as chances são é que você vai morrer na praia, tá? O que quer dizer morrer na praia, né? Você vai ficar aí tentando fazer tudo, não vai conseguir fazer tudo, vai ficar frustrado e vai acabar desistindo, né? E não é isso que a gente quer, concordam? Então, para evitar esse tipo de situação, o que você faz? Você pega, né? Começa desde agora já postando, só escolhe, né, algumas ali para você começar. Se você só consegue em uma, beleza, começa, foca só nessa uma. Já coloca a meta para você começar na outra em seguida, né? Depois de um tempo, coloca ali a data que você vai conseguir já tá publicando numa segunda rede também e tal. E aí, naquela que você elegeu, você foca, tá? Você dá o seu melhor nela ali, faz tudo que você pode. Depois você vai expandindo aos poucos, tá bom? Bom, vamos ver. Quais as plataformas mais usadas? Perguntinha, né? E qual você sugere? Olha, eu sugiro para vocês ou Instagram ou Facebook, para começar, se você tiver que escolher uma só, né? Se você conseguir já postar nas duas, ótimo. Mas se você tiver de começar, eu começaria no Instagram ou no Facebook, porque essa questão do conteúdo, né, você já resolve. Agora, no Google, o que vocês já podem fazer, independente de você trabalhar muitas questões ali de anúncios, essas coisas no Google? O que vocês já podem começar fazendo? Você já pode pegar e fazer a configuração lá do Google Meu Negócio. Depois você busca, anotem aí para vocês não esquecerem, busca por Google Meu Negócio, tá? Você consegue fazer uma configuração da sua empresa lá no Google. Por quê? Porque se a pessoa fizer uma busca relacionado ali ao seu mercado, ao seu nicho e tal, você tendo essa configuração feita, você já aparece nas buscas ali no Google, mesmo que você não tenha um site ainda, mesmo que você não tenha nada, tá? Então, já vai aparecer sua localização, vai aparecer seu endereço, telefone, tá? Então, já aparece tudo lá. Isso também, né, aumenta a sua visibilidade, ok? Então, não deixem de fazer isso. Fez a configuração do Google Meu Negócio? Ah, Aline, sou profissional liberal, não tenho uma empresa física e tal, não tem problema, faz a sua configuração lá também, tá? Se você tem ali um MEI, né, um CNPJ de microempreendedor individual, usa o seu CNPJ, faz o cadastro, bota o nome lá, tudo certinho, faz a sua configuração, tá bom? Bom, então, beleza, né? Já definiu ali a plataforma. Então, ó, o que a gente já avançou, tá? Já escolheu o nicho, subnichou em seguida para ter um destaque, um diferencial aí na sua área, né? Definiu a persona num nível de detalhe, ó, top, tá? E aí agora você vai definir também quais as plataformas que você vai trabalhar, né? Em quais que você vai começar e quais que você vai atingir em seguida. E aí vem o planejamento do conteúdo. Como é que a gente planeja conteúdo? Vamos lá, anotem isso aí. Eu comentei isso na aula de ontem, que é a forma que eu faço, tá? 2 estratégias que eu utilizo. A primeira estratégia eu sempre que eu vejo um conteúdo interessante, não necessariamente do meu nicho, tá? Às vezes o formato do post, a forma que a pessoa abordou, um vídeo que a pessoa fez ali, que começa uma abordagem diferente, que chama atenção e tal. Quando eu vejo
vejo isso, o que é que eu faço? Eu salvo, tá? Então, no Facebook você tem a opçãozinha ali, aquela bandeirinha para você salvar. No Instagram você também tem a opção de você salvar. E aí, quando você faz esses salvamentos, aquilo ali vai ali para uma pasta sua, né? Guardada ali no seu aplicativo da rede social e você consegue consultar aquilo depois. Então, eu uso esse tipo de salvamento para depois eu me inspirar na hora de eu criar o meu conteúdo. Então, essa é uma das estratégias que eu utilizo, tá? A outra estratégia que eu uso é o seguinte, eu me organizo, tá? E na minha agenda já é previsto um dia na semana que eu sento para produzir conteúdo, ok? Então, eu produzo o conteúdo da semana inteira. Ah, Aline, mas minha semana é muito corrida, não dá tempo, eu não consigo fazer isso durante o dia. Eu, quando não dá tempo, inclusive essa semana foi esse o caso, né? Eu sento no meu domingo, no meu sábado, tá? Eu levanto mais cedo às vezes para não perder o tempo de estar com as crianças, né? De fazer outras coisas. Quando não tem jeito, tenho que abrir mão desse tempo mesmo e tudo, mas isso é uma prioridade para o meu negócio, tá? Então, o que eu faço? Se não deu tempo durante a semana, chegou sábado ou domingo, eu tiro um tempinho ali para sentar e fazer todo o meu conteúdo daquela semana. Da onde que eu tiro o conteúdo? Acabei de explicar para vocês aqui sobre o que vocês precisam levantar, né, em relação aí à persona de vocês. Então, eu tiro meu conteúdo das dores da minha persona, do que dá medo na minha persona, das oportunidades que ela enxerga ou que ela não enxerga ainda, dos perigos que ela não tá enxergando também, dos sonhos da minha persona. Então, eu tiro o meu conteúdo daí, entendeu? Da minha persona. Eu identifico o que essa pessoa quer para a vida dela, o que ela deseja, né? Ou o que ela tem medo. E eu pego tudo isso e trabalho isso ali no meu conteúdo, tá? Então, a minha estratégia para ter conteúdo todos os dias é essa. E tem uma última dica também que eu comentei também recentemente em outra aula, que é em relação a profissionais que existem hoje, né, no mercado para edição de vídeo. Então, o que eu faço? Isso, o conteúdo vem das informações da persona. Exatamente, o conteúdo tá ali. Porque o que essa persona quer é o que eu vou oferecer ali no meu conteúdo. O que ela sente, o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela tem medo. É dali que eu vou tirar a inspiração pro meu conteúdo, tá? Então, falando aqui sobre o conteúdo, né? Sobre profissionais aí que existem no mercado. Existem profissionais que trabalham com edição de vídeo. Então, eles cortam, comentei isso na aula de ontem também, eles cortam os vídeos em pequenas partes aí para vocês de forma bem prática. Ele mesmo assiste o seu vídeo maior. No caso, que vídeos seriam esses, né? Uma aula como essa aqui. Então, ele assiste essa aula, ele vai cortando a aula em pedacinhos menores, né? E aí, corta esses pedaços menores e separa isso em pequenos vídeos e me manda para eu só agendar a postagem, entendeu? Então, fazendo isso, quer dizer, são outros pequenos conteúdos aí que eu posso utilizar para postar também. Dependendo da sua área, isso vale super a pena, tá? Você pegar aí esse tipo de conteúdo. Se você presta serviços hoje, né, e você quer tirar dúvidas, por exemplo, igual eu tô fazendo aqui com vocês agora, né? Eu tô tirando dúvidas de vocês em relação ao marketing. Então, você pode fazer uma live onde você vai tirar dúvida dessa audiência e aí você utiliza isso para você postar ali, né, essas pequenas dúvidas, essas pequenas soluções de dúvidas aí no seu perfil durante um período, tá? Então, isso é uma forma de você fazer isso.
Bom, e aí tá, planejo o meu conteúdo então eu já dei aqui várias formas de vocês, né, terem conteúdo para você postar, né, das lives e das dores, né, de vocês aí, da audiência de vocês, e já expliquei para vocês como é que eu faço no meu jeito aqui, né, e aí vem um ponto muito importante que eu já comentei com vocês anteriormente também, que é você planejar a distribuição desse seu conteúdo. Por que eu tenho que planejar isso, Aline? Porque se você não planeja, o que vai acontecer? A gente já comentou isso aqui. O alcance que o seu post, que o seu conteúdo tem aqui, ele é muito pequeno. Você precisa aumentar esse alcance se você quer acelerar o seu processo, tá? Se você quer acelerar aí a captação de clientes, se você quer acelerar o processo de lotar a sua agenda. Então, para isso, o que você precisa fazer? Você precisa alcançar mais pessoas num período menor de tempo, tá? Para fazer isso, o que você precisa fazer é planejar essa distribuição sua, ok? Em que momento propor uma live é como se encorajar? Desculpa, não entendi a pergunta. Me explica melhor. Em que momento propor uma live é como se encorajar? Realmente, não consegui entender. Repete para mim a pergunta para ver se eu consigo compreender e te ajudar, tá? Bom, então, planejar a distribuição é o quê? Quanto do seu orçamento de anúncios, né? Porque aí, a partir de agora, você vai ter aí um orçamento de anúncios. E quanto desse seu orçamento vai ser para você fazer a distribuição aí do seu conteúdo, tá? Eu utilizo aqui, né, uma regrinha onde eu coloco 20% do meu orçamento de anúncios para distribuir o meu conteúdo, tá? Então, 80% do meu orçamento, digamos que eu tenha lá R$1.000 para gastar por mês, só tô ilustrando, tá, gente? Então, digamos que eu tenha R$1.000 aí para gastar por mês, R$200 desses 1.000 vão ser para fazer a distribuição dos anúncios. O que seria do conteúdo? O que seria a distribuição? A distribuição é eu dar alcance, né, para o conteúdo que eu produzo, ou seja, fazer com que ele seja mostrado para mais pessoas, além daquelas pessoas que me seguem, além daquelas pessoas que veem normalmente o meu conteúdo, tá? Então, isso é planejar a sua distribuição. Você pode fazer isso. Você pode separar um pedacinho aí do seu orçamento para fazer com que outras pessoas tenham contato aí com o seu conteúdo. Ok? Isso é uma forma de você atrair pessoas novas para o seu perfil, né? E essas pessoas se identificando ali com o seu conteúdo, que vai ser bacana. Depois do que vocês aprenderam aqui, esse conteúdo vai ser top, eu tenho certeza. E aí as pessoas se identificando com isso, elas vão começar a interagir mais. Você vai utilizar essas pessoas que estão interagindo para chamá-las para agendarem com você, para chamarem para conhecer o seu estabelecimento, para conhecer o seu serviço, né? Para você ter a oportunidade de explicar para ela mais detalhes sobre o seu serviço e etc, tá bom? A pergunta, em que momento propor uma live? E quem morre de vergonha? Gente, uma coisa que eu falo bastante em relação à vergonha, vocês não vão conhecer uma pessoa mais vergonhosa do que eu era, tá? E eu era, porque eu superei isso, tá? E eu acredito que se eu conseguir superar, vocês conseguem também. Mas enfim, o fato é que eu morria de vergonha, eu tinha tanta vergonha que eu tinha até vergonha de mim mesma, ok? Quando eu gravei o meu primeiro vídeo, a primeira vez que eu gravei com teleprompter. Tem um aplicativozinho para celular, para vocês pesquisarem na loja de vocês, pesquisam por teleprompter, que vocês vão encontrar vários aplicativos para isso, inclusive gratuitos, tá? E aí eu peguei, baixei um desses aplicativos, fiz um roteirinho pro meu vídeo e tudo mais, era um vídeo pro YouTube, pro canal do YouTube. E aí eu deixei tudo prontinho e tal, coloquei o texto no teleprompter e comecei. Gente, a vergonha era tanta que assim, eu errei
parei o vídeo e aí eu fui tentar ver o vídeo. Eu não conseguia assistir o vídeo. Eu tava com tanta vergonha de mim mesma, mas tanta vergonha, que eu não tinha coragem de assistir o vídeo. Vocês pasmem, sabe? Era assim um nível de vergonha que assim não tá escrito. Eu tinha vergonha de ouvir minha voz, sabe? Eu ouvia minha voz e falava, ai meu Deus. Gente, como aquilo me deixava desconfortável, tá? Era uma coisa assim impressionante. Como é que a gente vira esse jogo, tá? Primeiro, você tem que estar muito certo do que você quer, tá? Eu sabia que eu só ia chegar onde eu quero se eu me desafiasse, se eu fizesse o que eu ainda não estava fazendo. E uma dessas coisas era gravar vídeo. Então eu precisava fazer, tá? Eu sabia assim o que não me levava aonde eu queria. Então eu não tinha outra opção. Falei, eu preciso e eu vou ter que me desafiar, tá? Mas a vergonha era nesse nível. A Analia tá falando aqui, não acredito. A Analia, aluna lindona do meu curso e amiga também. Beijo, Analia. É teleprompter. Teleprompter. T-E-L-E-P-R-O-M-P-T-E-R, tá? Teleprompter. Então esses são aplicativos que existem aí para vocês fazerem isso. Para mim, os teleprompters me ajudaram muito, tá? No início, porque eu tinha medo de esquecer também o que eu ia falar. Então assim, eu fazia o roteirinho ali palavra por palavra para eu não ter o risco de esquecer. Então isso era uma coisa que me ajudava. Hoje eu já não preciso mais, me sinto à vontade aqui com vocês e tal, mas nem sempre foi assim, ok? E a primeira live também foi muito difícil, tá? Eu tinha medo de errar na hora, sabe? E ficava nervosa, assim, foi bem tenso. Tanto que as primeiras lives eram bem curtinhas, porque eu chegava, passava a mensagem e pronto, com medo de falar alguma coisa errada e tudo. Hoje já entrou no sangue, já relaxei com isso, já não me estresse, tá? E fazer live, gente, é uma maneira muito bacana de vocês gravarem conteúdo também por algumas razões, tá? Eu até encorajo vocês a se desafiarem aí, quem ainda não fez, por conta do seguinte: primeiro, você tem uma audiência, né? Mesmo que a audiência seja pequena, mesmo que tenha pouca gente te vendo, você tem que pensar o seguinte: aquele conteúdo vai servir para você utilizar depois. Então não tem problema ser uma audiência pequena, não se preocupa com isso, tá? E outro ponto que também é bastante importante é que à medida que as pessoas interagem com você, você meio que esquece que aquilo está sendo gravado e você começa a ficar mais à vontade, porque as pessoas vão perguntando, igual vocês estão perguntando aqui agora, né? Então isso vai deixando a gente mais à vontade. Então mesmo que no início você sinta assim uma certa tensão, daqui a pouco aquilo passa e você vai ficando à vontade, vai conseguindo, né, evoluir ali numa boa, tá? Então eu recomendo para vocês se desafiarem. É uma questão de aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar onde você quer, tá? Não tem outra saída, né? Se você quer se divulgar, se você quer divulgar o seu negócio, quer divulgar o seu trabalho, você precisa fazer o que você não tá fazendo ainda, e isso faz parte, tá bom? E aí fica tranquila que você vai conseguir ir relaxando, e eu sou prova viva disso, tá, gente? Hoje eu me considero assim, nesse aspecto, extremamente vencedora, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu fui uma criança tímida, eu era aquela criança que chegava numa festinha e morria de vontade de brincar com as outras crianças, mas não tinha coragem. Então eu passava a festa inteira sentada por vergonha, por falta de coragem de interagir com outras pessoas. Então assim, eu sempre fui muito tímida. Então assim, eu olhar para o passado, onde eu era assim, olhar para mim hoje, vendo que assim, eu sinto a vontade de estar aqui falando e ensinando para vocês, eu já considero isso uma grande vitória. E eu sei que se eu consigo, vocês conseguem também, tá bom? Bom, então planejou a distribuição do conteúdo.
né, que a gente acabou de explicar aqui. Então, você vai planejar, vai separar uma parcela aí do seu orçamento de anúncio que você vai passar até agora, um orçamento para anúncios, né? E aí você vai separar essa parcela aí para você distribuir esse conteúdo excelente que você está produzindo, porque você já aprendeu aqui agora como fazer. E aí, como que você vai? Eu falei aqui para vocês, para quem entrou agora, tá? Eu separo 20% do meu orçamento de anúncios para produção de conteúdo, tá? Para distribuição de conteúdo. Então, se você quiser ter um referencial, pode ser menos, pode ser mais, fica a seu critério, tá? Em geral, eu normalmente utilizo 20%. E aí você vai fazer o último passo aqui para vocês. Quem anotou tudo aí, tá? Então anote mais esse passinho aqui, que é você fazer acompanhamentos e medições. O que são esses acompanhamentos e essas medições? É você fazer as respostas às mensagens, né? É você interagir com as pessoas que acabaram de começar a te seguir, porque esse acompanhamento é muito importante, né? As pessoas estão interagindo, seu trabalho ali, seu investimento na rede social tá retornando, as pessoas estão começando a interagir com você, elas estão comentando nos seus posts, elas estão te fazendo perguntas lá, elas estão te enviando mensagem no direct, elas estão começando a te seguir. Você não pode ignorar tudo isso e falar assim, não, eu não tenho tempo. Não, você vai ter que arrumar um tempo, isso vai fazer parte do seu trabalho também, tá? Você entrar lá, fazer esses acompanhamentos, fazer essas medições aí, responder essas pessoas, né? Dar atenção para elas, porque isso é que vai fazer com que aconteça o relacionamento, tá? O que é o relacionamento aqui? É você interagir com as pessoas e conduzi-las nesse processo aí até que você possa até que você tenha preparado ela o suficiente para você fazer a sua oferta, tá bom? Então, importantíssimo isso. Você vai conduzindo, você vai fazendo a medição dos seus resultados, né? Então, peguei lá o meu orçamento, né? 20% vai ser para distribuir o meu conteúdo. Então, os 80% restantes vai ser para eu fazer anúncios, chamando as pessoas para virem conhecer o meu negócio, chamando as pessoas para agendarem um horário comigo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, então, esse orçamento, vou investir ali para fazer os anúncios aí nas redes sociais, convidando as pessoas para virem conhecer. E esse é um passo muito importante, tá? Não ignorem esse passo, ok? Façam anúncios, chamem as pessoas aí para o seu negócio, deixem claro no anúncio de vocês o que você quer da pessoa. Clique aqui embaixo para agendar um horário, né? Se você trabalha com um horário agendado, clique aqui embaixo para saber mais, clique aqui embaixo para comprar, entendeu? Então deixe claro para essas pessoas o que você espera delas. Então reserve uma parte do seu orçamento para isso, uma parte importante do seu orçamento para isso, para você interagir com essas pessoas já convidando para ação. E aí, quer dizer, você com a sua distribuição de conteúdo, você foi gerando um público ali que está interessado, né? Porque ele vem olhando seu conteúdo está fazendo sentido para ele. Quando você for fazer esses anúncios para chamar as pessoas para agendarem, para chamar as pessoas para comprarem ou para conhecerem o seu estabelecimento, o que você vai fazer? Você vai direcionar o seu anúncio para 2 tipos de público, pelo menos. E um desses públicos vai ser essas pessoas que se envolveram com o seu conteúdo, tá? Então, nas ferramentas aí de anúncio, lá no gerenciador de anúncios do Facebook, você tem essa opção de criar um público a partir daquelas pessoas que interagiram com aquelas suas postagens, aquelas pessoas que viram o seu vídeo, aquelas pessoas que curtiram, comentaram, compartilharam e etc. num post seu, tá? Então, você pode direcionar o seu anúncio em primeiro lugar para essas pessoas. Esse tem que ser o primeiro público, tá?
E o segundo público vai ser o público frio, pessoas que não te conhecem ainda, mas que você pode se basear naquele público que já está interagindo com você. Então esse é outro recurso aí da ferramenta, tá? Do gerenciador de anúncios do Facebook, que é você colocar ali nesse recurso, nesse público, pessoas semelhantes àquelas pessoas que interagiram com o seu conteúdo. Então, são pessoas parecidas, pessoas que têm os mesmos comportamentos, que têm comportamentos parecidos com a sua audiência, né, na rede social. Então, aquela pessoa não te conhece ainda, mas ela tem um comportamento aqui na rede muito parecido com aquelas pessoas que já te conhecem, com aquelas pessoas que já gostam do seu conteúdo, já te seguem, já compartilham, já comentam, já interagem, já assistem seus vídeos, tá? Então, quando você cria esse público frio, mas que é semelhante ao seu público, ou seja, semelhante àquelas pessoas que já interagem com você, você acaba tendo mais chances de essas pessoas aceitarem o seu convite também para agendar, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Esses são os passos aí para você que quer começar no seu marketing. Acho que a gente conseguiu aprofundar bem aqui hoje. Essa aula foi densa, gente. Nós já estamos aqui há 75 minutos de aula. Foi uma aula mesmo, tá? Eu consegui, assim, colocar muito conteúdo aqui para vocês, para enriquecer o máximo possível, porque quem queria saber como começar aí no seu marketing, não tinha ideia de como começar, hoje já tem aí assim uma aula muito prática mesmo para sentar e se debruçar em cima dessas informações e já começar a criar os seus próprios anúncios, a fazer a definição da sua persona, a criar conteúdo sem dificuldade, porque eu sei que isso normalmente é uma dificuldade de muita gente, e a partir das dicas que a gente deu hoje aqui, vocês não vão ter mais dificuldade para isso, tá? Agora, por favor, deixa essa aula gravada, quero muito rever, foi muito rica. Gente, eu tinha avisado para vocês que a maior parte dessas aulas não vão ficar gravadas. Infelizmente, essa é uma dessas aulas que não vai ficar gravada, tá? As aulas dessa semana e da semana que vem, eu só deixo 2 aulinhas, que é a aula de terça e de quinta-feira. As demais, todas não vão ficar gravadas, tá? Infelizmente, mas não tem jeito, essa já estava definido. Isso são aulas mesmo, tá? São conteúdos de curso, conteúdos de dentro dos meus cursos. Então, assim, aproveitem, cheguem no início da aula, as aulas estão começando todo dia às 16 horas. Cheguem no início da aula, tragam papel e caneta, anotem tudo o que vocês puderem, tá? Porque, como eu tô explicando para vocês, a maior parte dessas aulas não vai ficar gravada, ok? A gente tem aula até semana que vem, até sexta-feira da semana que vem. Então, tem até sexta agora, e na segunda a gente retoma e tem aula de novo até sexta-feira. Então, fiquem muito ligadas aqui nessas aulas, fiquem muito atentas, tá? Aproveitem esse conteúdo, anotem tudo que vocês puderem e principalmente comecem a colocar em prática, tá? Comecem a colocar em prática, vão me contando, me mandem mensagem aqui no direct. Se quiser me mandar mensagem no WhatsApp também, o link do meu WhatsApp tá na bio, tá? Podem mandar mensagem lá também, porque eu vou gostar muito de saber que vocês já estão colocando em prática, já estão tendo resultado aí. E se vocês querem ser avisados também, né, dessas aulas, para não esquecerem, não perderem, lá no meu link da bio tem um link para o meu canal no Telegram e tem um link para o WhatsApp. Então você pode se inscrever em qualquer um desses ali, porque aí eu pego e mando as notificações, né, antes das aulas começarem, eu mando as notificações aí nesses 2 canais, tá? Telegram e WhatsApp. Então vocês vão ser avisados, vão ficar por dentro, tá bom? Beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia de vocês. Até amanhã, amanhã tem mais conteúdo aqui pra vocês, fiquem ligadíssimas, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau!